parte 2, né, de 1 Coríntios, capítulo 15, nós estávamos falando a respeito dos anjos. Agora nós vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 15, e concluir aqui o versículo 24, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade, força e todo principado, né? Como nós lemos, o texto de Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13, Efésios, capítulo 6, versículo 12, e depois nós fomos até Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, só para fazer um esclarecimento a respeito do papel dos anjos. E aí, versículo 25, porque convém que reine, ou seja, que Cristo reine na terra, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. O reino de Cristo, por enquanto, ele ainda não está completo. Cristo está reinando, né, por meio da sua morte, da sua ressurreição. Ele inaugurou o reino de Deus na terra, entregando o Espírito Santo para que as pessoas possam pregar o reino de Deus, e todos aqueles que aceitam a Cristo são libertos do reino das trevas. Passam a viver, a partir do momento em que recebem o Espírito Santo, o reino de Deus nas suas vidas. A reconciliação, a justificação que nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 1, a reconciliação com Deus, Romanos 5, 10 e 11, e a adoção de filhos, Romanos 8, versículos 15, 16 e 17, que agora nos torna co-herdeiros com Cristo. Agora, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aí vem o versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. 28, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, voltando à pergunta, como nós falamos, a primeira pergunta de 1 Coríntios capítulo 15 é: você sabe qual a importância da ressurreição de Cristo? Versículo 1 até o versículo 11. A ressurreição de Cristo é tão importante que ela é o fundamento do Evangelho, que desde Pedro até todos os discípulos, até eu, Paulo, todos nós, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido a Cristo. Segundo, voltando à pergunta, vocês sabem qual a importância da ressurreição de Cristo? A importância da ressurreição de Cristo é tão grande que ele trouxe salvação a todos, que se vocês disserem que não existe ressurreição dos mortos, então, né, nós já falamos aqui dos seis pontos. Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a fé de vocês é vã, terceiro argumento. Quarto argumento, nós somos falsas testemunhas. Quinto argumento, vocês permanecem nos pecados. E o sexto argumento, quem morreu, morreu perdido. E então, se nós esperarmos por Cristo só nessa vida, nós somos miseráveis, os mais miseráveis. Porque a viver sendo cristão, então, se Cristo não ressuscitou, não vale nada. Mas, na verdade, a verdade verdadeira, ao terceiro argumento, sobre que, versículo 20 até versículo 23, a verdade verdadeira é que Cristo ressuscitou, ele foi o primeiro, ele foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, ele foi feito o primeiro que ressuscitou dos mortos. E a morte física veio por meio de um homem. Adão pecou e trouxe a maldição de que todos nós temos que morrer. Mas também veio por um homem, Cristo, pela morte dele e pela ressurreição dele, veio agora a promessa de que nós seremos vivificados. Quando?
na sua vinda. Então, o terceiro argumento, a ressurreição de Cristo é tão importante que ela de fato aconteceu. O quarto argumento, Cristo veio e ele veio para inaugurar o reino de Deus na terra, até vencer o império das trevas, e até que ele derrote o último inimigo que tem que ser aniquilado, que é a morte. Como que ele aniquila esse último inimigo? Versículo 27. Ele aniquila esse último inimigo quando ele voltar. Porque daí, quando ele voltar, os que estão dormindo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados e terão seu corpo transformado em glória. Paulo vai falar sobre isso nesse mesmo capítulo 15, a partir do versículo 51 que nós leremos. Mas vamos fechar aqui o terceiro argumento para a primeira pergunta. Vocês sabem qual a importância da ressurreição de Cristo? Primeiro, todos nós pregamos Cristo, versículo 1 até o versículo 11. Segundo argumento, se a ressurreição não aconteceu, então isso traz muitas consequências em relação ao que nós pregamos. Não vai valer a pena vocês acreditarem nele e vocês são os mais miseráveis porque esperam em Cristo só nessa vida. Terceiro argumento, a verdade verdadeira, versículo 20 até 23, é que ele ressuscitou. Adão morreu, Adão trouxe a morte para a humanidade, mas Cristo veio e ele veio para trazer a promessa de que todos serão vivificados. Versículo 22. E que ele, Cristo, ele foi o primeiro, as primícias, o primeiro a ressuscitar. Mas todos os que são de Cristo vão ser ressuscitados na sua vinda. Quarto argumento, quando Cristo veio, a ressurreição de Cristo é algo tão importante que foi com a ressurreição de Cristo que o império das trevas foi derrotado. Todo principado, toda potestade, toda força maligna agora não governa mais. Cristo está reinando. Ele derramou o Espírito Santo sobre a humanidade para que a humanidade consiga pregar o reino dele, e convém que ele continue reinando dessa forma, derramando o Espírito Santo, derramando salvação na vida das pessoas, até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quando que ele coloca... Qual é o último inimigo? O último inimigo é a morte física. A morte física e a morte espiritual. Todas as pessoas que estão em Cristo conseguem vencer a morte, a segunda morte. Quando morrem, não são colocados como mortos espirituais, mas são colocados para aguardarem a vinda de Deus, para estarem para sempre com Deus. Então, nós estamos vivendo esse período, esse tempo, o tempo em que o reino de Deus foi inaugurado. E nós só estamos vivendo esse tempo porque Cristo ressuscitou. Então, o quarto argumento é, vejam que, é como se ele dissesse assim, vejam, Coríntios, a ressurreição de Cristo, ela é tão importante que nós só estamos vivendo esse tempo de que o Espírito Santo é derramado sobre a vida de vocês e que vocês pregam o reino e vivem em Deus, porque Cristo ressuscitou. E agora nós estamos esperando passar essa fase. Todos os inimigos aqui, todo o reino das trevas está debaixo dos seus pés. Então, ora, o último inimigo que há de ser derrotado é a morte. E aí ele fala aqui, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Como nós lemos lá em Hebreus, todas as coisas foram feitas por Cristo. O mundo foi feito por Cristo. Então todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Cristo. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Ou seja, Paulo está dizendo assim, é óbvio que quando está escrito que tudo foi feito por Cristo e que tudo foi colocado debaixo de Cristo, é claro que Deus, ele fica de fora disso. Porque é Deus que tem o governo de todas as coisas e foi ele que sujeitou todas as coisas a Cristo. Aí o 28, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou,
para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo em que Cristo está governando e reinando por meio do seu império. Mas depois que toda a história se concretizar e Cristo tiver derrotado o inimigo e a morte tiver sido vencida, ele vai devolver a Deus Pai a terra, vai devolver todas as coisas. E nós só estamos vivendo esse tempo, nós estamos vivendo essa transição porque Cristo ressuscitou. Esse é o quarto ponto da pergunta. Você sabe qual a importância da ressurreição de Cristo? O significado da ressurreição? Agora, o quinto ponto, e esse quinto ponto fecha essa primeira questão sobre a importância da ressurreição. Vai do versículo 29 até o versículo 34. No versículo 29 até 34, Paulo fala assim: de outra maneira, ou seja, se não fosse assim, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Paulo está dizendo assim, tem gente que tem tanta preocupação com relação a quem já morreu, que eles até se batizam pelos mortos, para que os mortos, os parentes, um pai e uma mãe que morreu, porque eles ficam na esperança de que eles, cumprindo aquilo que o pai e a mãe não cumpriram, o pai e a mãe que já morreram possam ser salvos. Paulo está dizendo assim: olha, Coríntios, enquanto vocês duvidam que existe ressurreição, tem até gente que se batiza pelos mortos. 30. Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Paulo está dizendo assim: além disso, eu prego essa palavra e eu sou perseguido por pregar essa palavra. Fico a toda hora em perigo. Por que vocês acham que eu entrego a minha pele a perigo? Vocês acham que eu entrego a minha pele a perigo por acaso? É porque eu tenho a certeza e a convicção de que Cristo realmente ressuscitou. É por isso que eu coloco a minha pele em perigo. A toda hora, versículo 30. 31. E eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo assim, todo dia eu morro um pouco, mas eu fico alegre, porque eu me gloriando em vós. Eu fico alegre por causa de vocês, porque eu sei que quando eu estou batalhando por esse evangelho, enquanto eu estou fazendo isso, existem pessoas como vocês que estão alcançando o conhecimento da revelação de Cristo. Aí 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Paulo está dizendo assim, quando eu estava lá em Éfeso, pregando e ensinando a palavra, tinha muitas pessoas que eram contra a minha pregação. E eu fiquei lá combatendo contra eles. Valeu o quê? Essa minha luta? Me aproveita o quê? Que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Aí ele fala, se eles não ressuscitam, né, então é melhor fazer isso aqui, comer, beber, que amanhã vamos morrer. Comamos e bebamos e que amanhã morreremos. Então é melhor a gente fazer isso. Aí vem o versículo 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está dizendo assim, não se enganem, não fiquem conversando, dizendo, duvidando que a ressurreição existe. Quando vocês fazem esse tipo de conversa, que é um tipo de conversa ruim, que é um tipo de conversa má, que é um tipo de conversa que coloca em xeque, coloca em dúvida a ressurreição de Cristo, né? Isso vai corromper os bons costumes. Quais são os bons costumes? Os bons costumes é que vocês continuem acreditando que Cristo ressuscitou. É que vocês continuem na fé. É que vocês continuem seguindo a Deus. Se vocês ficarem colocando isso em xeque, se vocês ficarem colocando isso em dúvida, não se enganem. Esse tipo de conversa é um tipo de conversa que vai corromper vocês. Versículo 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Ou seja, vigiem justamente com relação a isso. Não pequem, ou seja, não errem o alvo, que pecar
A palavra pecado significa errar o alvo. Ou seja, não errem o alvo. O alvo de vocês é continuarem acreditando que Jesus ressuscitou. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Ou seja, no meio de vocês tem gente que não tem esse conhecimento, não entende isso. E digo para a vergonha vossa, é como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês já deveriam saber disso. Porque vocês têm maturidade. Mas ainda tem pessoas no meio de vocês que têm dúvidas a respeito da ressurreição de Cristo. E isso é uma vergonha para vocês, porque todos já deveriam saber. Então, com esses versículos, esse é o último argumento. O último argumento, que é o versículo 29 até o versículo 34, nesses versículos aqui, Paulo está dizendo assim, é tão certo que a ressurreição de Cristo aconteceu, que eu mesmo sacrifico a minha pele para pregar esse reino e chamo a atenção de vocês para que vocês prestem atenção nessa questão da ressurreição. Então, do versículo 1 até o versículo 34 aqui, nós fechamos o primeiro ponto de 1 Coríntios 15. Qual que é o primeiro ponto? Você sabe qual a importância da ressurreição de Cristo? Então, reprisando os 5 pontos. A ressurreição de Cristo, o primeiro ponto, ela é o fundamento do Evangelho. Tanto que, versículo 1 até o versículo 11, tanto que, ou seja eu, Paulo, ou sejam eles, os discípulos e os que vieram antes de mim, todos nós pregamos Cristo. E vocês acreditaram assim. Segundo ponto, a ressurreição de Cristo é tão importante que, no versículo 12 até o versículo 19, se vocês não acreditarem que existe a ressurreição dos mortos, então a nossa Cristo não ressuscitou, número 1. 2. A pregação nossa não vale nada. 3. A fé de vocês é vã. 4. Nós somos falsos pregadores, falsas testemunhas. 5. Vocês continuam no pecado. E 6. Quem morreu em Cristo está perdido. E por fim, quem espera por Cristo só nessa vida é miserável. Então a ressurreição é muito importante, porque sem a ressurreição perde-se todo o fundamento de Cristo. Terceiro argumento, por que a ressurreição? Qual a importância da ressurreição de Cristo? A importância da ressurreição de Cristo é que ele trouxe a promessa, ele foi o primeiro que ressuscitou, ele foi feito as primícias, e ele vai voltar e todos serão vivificados em Cristo. Ele derrotou a morte que foi trazida por Adão para nós. Por isso que a ressurreição é tão importante, porque a ressurreição de Cristo é que traz a promessa de que nós ressuscitaremos. Quarto argumento, a ressurreição de Cristo é tão importante que foi com a ressurreição que ele inaugurou o reino de Deus na terra e derrotou. Ele aniquilou o império, as potestades, os poderes das trevas. E hoje nós podemos receber o Espírito Santo e continuar lutando pelo reino de Deus. E estamos aguardando até que o último inimigo, que é a morte, seja aniquilada. E estamos aguardando que Cristo, depois de sujeitar todas as coisas da terra, devolva o reino de Deus para Deus. Devolva a terra para Deus, com todas as vitórias feitas. E o quinto argumento, é tão certo que a ressurreição aconteceu e ela é tão importante, que tem pessoas que até se preocupam em se batizar pelos mortos, versículo 29, e eu me coloco em perigo, cada dia morro, mas eu fico feliz porque eu me glorio por causa de vocês, porque o evangelho está sendo pregado. Combati em Éfeso, nesse mesmo sentido, e digo para vocês, não se enganem. Não deixem esse tipo de conversa acontecer entre vocês. Vigiem, não pequem, não errem. Continuem a buscar o conhecimento de Deus. E preguem para todos, porque ele fala aqui, para que todos vocês conheçam isso. Agora, no versículo 35 até o versículo 50, nós temos a segunda parte, a segunda questão de 1 Coríntios capítulo 15.
A segunda questão é a seguinte. A segunda questão que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 é sobre: você sabe como vai ser o nosso corpo no céu? Essa é a segunda pergunta. E ele começa a responder essa pergunta no versículo 35 até o versículo 50. Vamos ler aqui. Versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Então, essa é a segunda questão. Como que ressuscitam os mortos e com que corpo virão? Aí Paulo começa aqui no versículo 36, fala assim, ó: insensato. Ou seja, fazer esse tipo de pergunta é bobagem, né? O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. Paulo começa a trazer um argumento aqui. E nós vamos ver que nos próximos versículos ele vai trazer 3 ordens de argumentos. Um argumento no reino das plantas, um argumento no reino dos animais e um argumento no reino no reino do universo. Vamos ver aqui, ó. O primeiro argumento é do reino das plantas. Ele fala assim, ó: o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou doutra qualquer semente. Aí vem o versículo 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Então, esse é o primeiro argumento no campo do reino, das plantas. Aí ele entra no campo do reino animal. 39. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Aí ele entra no reino do universo, dizendo assim, ó: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Prosseguindo na ideia, no reino do universo. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Aí depois dele ter tratado do reino das plantas, no versículo 36 e 37, né, e 38, do reino animal, no 39, do reino do universo, né, do universo, no versículo 40 e no 41, Paulo começa a fazer uma relação dessas questões com relação a nós, ao nosso corpo. Como que o nosso corpo vai ser transformado, como que o nosso corpo vai estar no céu. Ele começa a explicar isso a partir do versículo 42. E ele diz assim: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Aí depois ele fala, 43, semeia-se em ignomínia, ou seja, vergonha, né? Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Aí o 44, ele entra no reino animal. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Aí no versículo 45, ele continua nessa questão da carne. Só que ele traz uma especificação sobre Adão e Cristo. Ele fala assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, porque Adão foi feito do pó da terra, e Deus soprou nas narinas dele a alma vivente. E quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele se tornou alma vivente. Agora, o último Adão, ou seja, Cristo, ele foi feito um espírito que dá vida, um espírito vivificante. 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Ou seja, Paulo está dizendo, primeiro não é o espiritual. Antes de você chegar no corpo espiritual, você tem que ter passado pelo corpo animal.
Você tem que ter vivido o campo do corpo físico, do corpo terreno. 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Aí, versículo 48. Qual o terreno, tais são também os terrenos. Ou seja, assim como Adão foi terreno, aqueles que são terrenos vão ser iguais a Adão. E qual o celestial, tais também os celestiais. Ou seja, e aqueles que são semelhantes a Cristo, que querem ser como Cristo, como corpo celestial, também serão como Cristo. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, né, 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Agora, com relação a esses versículos, do versículo 35 até o versículo 50 que nós lemos, eu fiz um esquema para nós entendermos essa segunda pergunta que Paulo faz, que Paulo responde em 1 Coríntios capítulo 15, que é a pergunta: como os mortos ressuscitam? Com que corpo nós viremos? Como que funciona essa questão do corpo, da ressurreição, em relação a quem espera em Cristo? Eu vou dar um pause aqui para abrir o esquema que eu montei aqui do lado. Então, aqui está o esquema que eu montei para nós entendermos essa parte do versículo 35 até o 50. Primeiro, a semente, no campo do versículo 35 até o versículo 38, a semente, ela precisa morrer para depois ela se transformar numa planta. E a planta, ela é diferente da semente. Assim como o trigo, se planta o grão do trigo. O grão do trigo precisa morrer para que depois possa surgir o trigo. Então essa é a primeira parte que Paulo fala do versículo 35 até o versículo 38. Aí depois no versículo 39, Paulo fala assim: no reino animal existe carne do homem, do animal, dos peixes e das aves. Ou seja, quando nós falamos a respeito do reino animal, as coisas, os seres vivos que têm uma carne, não têm a mesma carne. Existe diversidade. Aí com relação, aí vem o versículo 39, versículo 40. Quando ele fala dos corpos, ele fala assim: existem corpos celestes e depois os corpos terrenos. Interessante aqui que Paulo, ele sempre parte do mais amplo para o mais específico, né? Ele vai começando dos homens, depois para o animal, depois para o peixe, depois das aves. Depois aqui ele fala dos corpos. Ele fala primeiro, existem corpos celestes e corpos terrenos. Aí depois ele vai e traz mais uma especificação. No versículo 41, ele fala assim: e os corpos celestes têm, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Aí ele fala no versículo 42 e no 44. Assim também existe um corpo que vem em corrupção, que é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico precisa morrer para depois ele se transformar em corpo espiritual. E o corpo espiritual não é igual ao nosso corpo carnal. Assim como se planta uma semente e ela precisa morrer para que possa nascer a planta, assim também o nosso corpo terrestre precisa morrer para que depois possa vir o corpo espiritual, que não vai ser igual ao corpo corruptível, ao corpo carnal. Aí no versículo 45 e 46,
Paulo continua falando assim: e o primeiro homem foi Adão, que foi feito alma vivente. Mas o último Adão foi feito espírito vivificante, ou seja, que é Cristo. Ele veio no corpo espiritual. Aí no 47 ele fala assim: o Adão, ele é terreno, ele é dessa terra. Agora Cristo, ele é Senhor. Senhor, ele é do céu, ele está relacionado àquilo que é celeste. 48, ele fala: os que são terrenos, qual o terreno? Assim também aqueles que são terrenos, eles são como Adão. Eles ficam preocupados com as coisas da terra. Agora, aqueles que são como Cristo, eles são preocupados com as coisas celestiais, estão preocupados com o reino de Deus, estão preocupados com as coisas espirituais. Agora, voltando para o versículo 43, aqui, o nosso corpo, que é feito em corrupção, o nosso corpo carnal, ele é um corpo que é plantado em ignomínia, em vergonha. O corpo espiritual depois, ele vem em glória. O corpo carnal, que é em corrupção, ele vem em fraqueza. Mas o corpo espiritual, ele terá vigor. E aí depois o versículo 49 e o 50, ele fala assim: quem quiser viver preocupado com as coisas da terra, sendo semelhante a quem é terreno, vai viver de acordo com a carne e com o sangue. Vai viver dentro da corrupção. Agora, se nós morrermos para a nossa carne e nosso sangue, aí nós herdaremos a incorrupção. Porque a carne e o sangue não podem herdar a incorrupção. E como que nós morremos para vencer a corrupção? Mateus 16, 25 fala assim: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aí eu só coloquei aqui as reticências, mas o versículo depois completa, dizendo que aquele que achar a sua vida, perdê-la, né? Mas quem perder a sua vida por amor de Cristo, a achará. João 4,34, Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, nesse caminho de corrupção para incorrupção, é necessário que nós venhamos a morrer para a nossa vontade. É necessário perder a vida por amor de Cristo para encontrar. E é necessário ter como comida o fazer a vontade de Deus. Assim como Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Desse caminho da corrupção para a incorrupção, é necessário que nós venhamos a morrer. E essa morte da carne e do sangue, né, observando esses textos bíblicos, essa jornada de perder a vida dia após dia, de morrer dia após dia por amor de Cristo, e de todos os dias comer a comida que é de Cristo, que é fazer a vontade dele, nós passamos por um processo. E esse processo vai passo a passo. É um processo, e é esse processo da morte, da corrupção para a incorrupção, que se chama santificação. Então, como nós vamos conseguir receber o corpo de Cristo? Como que acontece isso? Acontece dessa forma. Paulo, nesse texto, ele fala assim como no reino das plantas, você planta a semente e depois nasce o trigo, assim também a nossa ressurreição do corpo espiritual vai vir a partir do nosso corpo terreno. E assim como a semente tem que morrer para que venha a planta, o trigo, assim também nós temos que morrer para que venha o corpo espiritual. Assim como o corpo espiritual, que é o alvo a ser atingido, ele é buscarmos o caminho de Cristo, buscar a incorrupção. O caminho terreno leva o corpo em corrupção, que é terreno,
faz com que nós nos preocupemos com as coisas da terra. E o corpo em corrupção, ele é cheio de ignomínia, vergonha e fraqueza. Mas o corpo espiritual, ele vem com glória, ou seja, nós não teremos mais a vergonha do pecado em nós. Estaremos para sempre com Cristo. E vem com vigor. Então, esse esquema aqui é uma forma de entendermos esse texto do versículo 35 até o versículo 50. E agora nós vamos para a última parte do texto de 1 Coríntios. Eu vou dar um pause aqui e vamos voltar para o texto de 1 Coríntios a partir do versículo 51. Não vou dar. Aqui, ó, versículo 51. A última parte de 1 Coríntios capítulo 15 fala a respeito do arrebatamento. Fala a respeito da vinda do Senhor, de como é que essa transformação acontece. Então vamos ler aqui, ó, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Mistério é uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Que são coisas que, né? Então vem aqui. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. Então aqui, ó, versículo 52. Versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seja, veja que Paulo, na primeira parte de 1 Coríntios capítulo 15, ele se dedica a mostrar a importância da ressurreição de Cristo. Se você quer aprofundar um pouco mais esse assunto, aqui no canal tem um propósito que foi feito, que é 40 dias para se conectar com Deus. E no dia 34 foi gravado um vídeo só falando a respeito da ressurreição de Cristo. Eu vou deixar no canto superior direito aqui do vídeo uma informação que vai levar para esse vídeo. E no link da descrição eu vou colocar, quando eu colocar aqui o resumo o esquema aqui das divisões de estudo desse capítulo, eu vou deixar ali um link também falando sobre que vai permitir que você acesse esse vídeo para aprofundar esse assunto sobre a importância da ressurreição de Cristo. Então ele fala assim, soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Transformados do corpo carnal no corpo glorificado, no corpo espiritual. E esse corpo espiritual é o corpo que vai permitir que a gente veja quem é Deus. E aqui nós temos que ler 1 João capítulo 3, versículo 2. Eu vou dar um pause aqui para a gente ir direto no texto. Então aqui, ó, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, aqui João está falando, quando Jesus vier e nos levar, nós vamos poder ver ele, porque assim como né, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Agora vou dar um pause de volta para voltar para o texto lá. Então aqui, ó, voltando para 1 Coríntios capítulo 15, né? E nós seremos transformados em corpo espiritual, que vai permitir que nós sejamos como Cristo e possamos vê-lo, possamos ver a Deus. 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E 54, que é o corpo espiritual, ele é incorruptível e é imortal.
54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aqui, esse texto aqui, tragada foi a morte na vitória, tem um texto lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 25, no versículo 8, onde existe uma predição de que o Senhor venceria para sempre a morte. Eu vou dar um pause aqui para nós lermos para esse texto. Vamos ler esse texto, Isaías 25, 8. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 25, vamos aqui para o versículo 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim, ou seja, quando ele aniquilar a morte para sempre, enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio, ou seja, a vergonha do seu povo, de toda a terra, porque o Senhor o disse. 9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. 10. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele como se trilha a palha do monturo. É esse texto aqui que existia uma promessa de que o Senhor aniquilaria a morte para sempre, enxugando as lágrimas de todos os rostos e tirando a vergonha do seu povo. Ou seja, qual vergonha? A vergonha de estarmos nessa terra. Vamos voltar aqui para o texto de 1 Coríntios. Já voltamos. Então aqui, tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a vitória, a vergonha é uma vergonha estarmos vivendo submetidos ao pecado, mergulhados na iniquidade e na ignomínia, como diz ali o versículo 43, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então, essa morte, ela foi tragada na vitória. Qual vitória? Quando Cristo ressuscitou, ele garantiu a imortalidade do mortal, a incorruptibilidade do que é corrupto, e aí ele completa: ora, o aguilhão versículo 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ou seja, nós, sem Cristo, estávamos condenados a não termos mais a justificação dos nossos pecados, nem a reconciliação com Deus, nem a adoção de filhos, que está ali no texto que nós demos de Romanos, capítulo 5, versículo 1, a justificação, Romanos 5, 10 e 11, a reconciliação, Romanos 8, 15, 16 e 17, a adoção de filhos que nos traz intimidade de podermos chamar a Deus de paizinho, o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então ele vem e fala: onde está, ó morte? Essa era a morte. Nós estávamos separados de Deus. Com a morte de Cristo, fomos justificados, reconciliados e adotados como filhos co-herdeiros de Deus. Então é aqui que Paulo pergunta: e agora a morte? Onde é que está o teu aguilhão? Ou seja, o aguilhão que apertava o nosso corpo contra a parede dizendo assim: vocês estão condenados à morte. Agora esse aguilhão foi colocado para fora. Essa condenação que ficava sobre a nossa cabeça, sobre o nosso pescoço, que nos colocava contra a parede, dizendo que não tínhamos salvação, isso foi derrotado com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo marca a vitória do reino de Deus sobre o império das trevas. E é por isso que é tão importante anunciar que ele morreu e que ele ressuscitou.
Então ele veio aqui, ora, o aguilhão da morte, onde está, ó inferno, a tua vitória? Ou seja, Satanás dizia, agora não há mais salvação. Quando ele enganou Eva e quando Adão sofreu a queda, o primeiro Adão, que ele fala aqui no mesmo texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, que Paulo fala assim, ó, o primeiro homem da terra é terreno, mas o segundo homem, o Senhor, é do céu. Ou seja, o primeiro homem, o da terra, trouxe a morte. O primeiro homem, que é o da terra, levou as pessoas a serem qual o terreno, tais também são os terrenos. Levou as pessoas a termos um grupo de pessoas que estão preocupadas com as coisas terrenas. Mas também Cristo trouxe a possibilidade do celestial, de tal maneira que se abriu a oportunidade para que os que são celestiais possam chegar ao celestial, possam chegar a Cristo, para que aqueles que querem seguir o reino de Deus e querem a incorrupção no lugar da corrupção, a imortalidade no lugar da morte, possam se achegar a ela. Então ele vem e fala que, ora, o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, o pecado é o que separa o ser humano de Deus, mas como Cristo morreu e ressuscitou, agora aqueles que estão em Cristo são justificados, são reconciliados e são adotados como filhos. E a força do pecado é a lei. A lei aqui, Paulo está dizendo assim, ele está falando sobre o Antigo Testamento, sobre a Torá, que a lei dizia o que era pecado e o que não era. Quando a lei dizia, não adultere, honre o teu pai e a tua mãe, não mate, não cobice, ali o ser humano tem a tendência de caminhar para fazer aquilo que estava proibido pela lei. Então a lei reforçava a marca do pecado. E ninguém consegue cumprir toda a lei. Por mais que uma pessoa queira cumprir toda a lei, a força do pecado que está no corpo físico, no corpo corruptível, fala mais alto. Então, o aguilhão da morte, o inferno, sempre podia condenar quem quer que fosse. Moisés, com toda a comunhão que tinha com Deus, na segunda vez que Deus falou a ele que falasse para a rocha, para que desse água, ele feriu a rocha. Ou seja, com toda a dedicação que Moisés teve em obedecer a Deus, ele não conseguiu cumprir 100% a vontade de Deus. Mas no momento em que a nossa justificação vem pela morte de Cristo, que foi perfeito, então a nossa justificação não está em nós mesmos, mas no fato de que aceitamos o sacrifício perfeito de Cristo. Então, o aguilhão da morte não consegue mais ficar sobre nós, porque quando o inferno vem para dizer, mas ele pecou, nós dizemos, mas aceitamos o sacrifício de Cristo, que foi o sacrifício perfeito por nós e que nos reconciliou para sempre com Deus. Então, a morte foi tragada na vitória de Cristo, na ressurreição de Cristo. E vai ser completamente tragada quando nós também formos revestidos do corpo espiritual. Por isso que Paulo no versículo seguinte fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é como se Paulo completasse aqui dizendo assim, ó, o aguilhão do pecado, a vitória do inferno condenando a nossa vida, agora não tem mais força. Por quê? Porque graças a Deus nós recebemos a vitória por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele conclui o capítulo 15 dizendo assim, portanto, ou seja, por tudo isso que nós falamos a respeito da ressurreição de Cristo, por todos esses esclarecimentos a respeito de como vai ser o nosso corpo espiritual, e por todas essas promessas de que Jesus morreu e nós vamos alcançar a incorruptibilidade e a imortalidade, meus amados irmãos, por tudo isso, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, não titubeiem de continuar seguindo a Deus. Sejam firmes e constantes.
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, tudo aquilo que vocês estão fazendo para Deus não é vão. Ou seja, pregar Cristo, falar a respeito da sua morte, da sua ressurreição, anunciar que Ele é o Salvador. Isso traz a vitória sobre a morte, tragada foi a morte na vitória, traz o reino de Deus para os que seguem a Ele. Eu vou deixar no link da descrição o vídeo do dia 34, que fala sobre... Vou deixar o do dia 33, que fala sobre a morte de Cristo e o significado da morte de Cristo. E vou deixar também o vídeo do dia 35. Eu vou deixar o link, porque o dia 35 fala sobre o significado da ressurreição de Cristo. É bom ler esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, e entendendo a importância da morte, o significado da morte de Cristo, e a importância e o significado da ressurreição de Cristo. Porque daí, entendendo esses dois pontos, juntamente com 1 Coríntios capítulo 15, se fecha o entendimento a respeito desses assuntos. Então, também é bom ler o texto de Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 7, Paulo fala sobre essa questão aqui, ó. Quando nós falamos onde está a morte, aqui essa parte fala aqui, ó. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. No capítulo 7 de Romanos, Paulo fala sobre isso. Fala que a lei, ela não consegue trazer salvação porque a nossa carne, o nosso corpo físico, mesmo lendo a lei, acaba cumprindo a lei da carne, que é a lei do pecado. Por isso que quando Cristo morre, por isso que Paulo fala que é graças a Deus que a vitória nossa vem pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo morreu por nós e nós aceitamos a Ele para termos a salvação, não existe mais força no pecado. Porque quando nós pecamos, nós pedimos perdão e recebemos a justificação dos nossos pecados. Então, só para encerrar aqui, eu não vou ler, mas eu não vou abrir aqui o texto, mas 1 João capítulo 1, versículo 9, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Ou seja, o texto fala que se a gente tiver o sangue de Cristo é que nos justifica, nos purifica de todo pecado. Então, eu vou deixar também no link da descrição, eu vou deixar o texto o dia 33 e o dia 35, que são 2 vídeos que estão aqui no canal, num propósito que foi criado, que é 40 dias para se conectar com Deus, que falam, o dia 33 fala da morte de Cristo, o dia 35 fala sobre a ressurreição, e vou deixar também a indicação para os links de Romanos 5 e de Romanos 7, que também são capítulos que já foram meditados aqui no canal, e quem quiser fazer o aprofundamento, vê esses 4 vídeos, Romanos 5, Romanos 7, o dia 33 do propósito de 40 dias para se conectar com Deus, que fala a respeito da morte, e o dia 35 que fala a respeito da ressurreição. É isso, Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus.